Bom, nós acompanhamos então a entrevista coletiva do prefeito Marcelo Crivella e demais autoridades da prefeitura ligadas à Casa Civil, Departamento de Saúde, enfim, todos dando aí as suas explicações sobre as suas áreas. Estávamos falando da Avenida Niemeyer, você ouviu ainda agora mais novas informações sobre isso. A Niemeyer, ela é na Niemeyer que fica a ciclovia Tim Maia. Ontem, com a chuva, mais um trecho da ciclovia Tim Maia desabou. É o terceiro trecho que dá problema. A ciclovia foi construída para a Olimpíada de 2016. E ontem, vários trechos de encosta, como nós já mostramos, desabaram na Avenida Niemeyer. Um desses trechos acabou derrubando mais um pedaço da ciclovia. Para falar um pouco melhor sobre o histórico de acidentes da ciclovia Tim Maia, eu pedi para o Ricardo vir aqui falar com a gente. Ricardo, boa noite para você. Está com a gente também o especialista em gerenciamento de risco, o Gerardo Portela. Gerardo, muito obrigada. Eu queria entender primeiro, Ricardo, a trajetória desses desastres, que a gente sabe que a ciclovia funcionou por muito pouco tempo, de fato. Exatamente, muito pouco tempo, menos do que o Carioca esperava, né? Boa noite para você, para o Gerardo, todo mundo que acompanha a edição das 6. Vamos entender juntos como é que funcionou ou deixou de funcionar essa ciclovia. Vamos começar aqui falando sobre essa parte da ciclovia que foi inaugurada em janeiro de 2016. A gente vê aqui entre os bairros do Leblon e São Conrado, com o objetivo de ligar a Zona Sul à Barra da Tijuca. Era uma obra de 2014, de olho já na Olimpíada, como a Leilane disse, e teve um custo total de mais de 44 milhões de reais aos cofres públicos. Mas bastaram 3 meses para uma ressaca do Mar de São Conrado começar a levantar dúvidas sobre a estrutura. Em abril de 2016, uma forte onda atingiu a ciclovia em cheio por baixo e derrubou a via. Matou 2 pessoas. Os laudos apontaram erros em todas as etapas da obra. A começar pela licitação com o projeto básico incompleto, houve também falhas no projeto executivo apresentado em partes e já com a obra iniciada. O trecho que caiu foi exatamente esse aqui, conhecido como Gruta da Imprensa, em 2016. Eu vou aproveitar e começar perguntando ao Gerardo. Gerardo, essa situação toda, né? A gente lembra, em 2016, você acompanhou com a gente aqui na Globo News, foi uma situação de baixo para cima, né? Uma onda atingiu a ciclovia, na época era um tabuleiro sobre pilares, né? E isso foi muito questionado, né? Sim, sim. Boa tarde a todos que nos acompanham. A ciclovia Tim Maia, ela é uma obra que tem uma aparência muito bonita, ela permite ao usuário ter uma visão panorâmica de uma área privilegiada da cidade, na verdade, exuberante em sua beleza. Mas, estruturalmente, ela tem sido um exemplo de falhas. Naquela ocasião, a região afetada era uma região que tinha também uma construção antiga e mostrou a diferença de robustez entre a construção existente e a nova construção da ciclovia. Apesar de ser uma ciclovia, ela estava exposta aos mesmos esforços vindos do mar. Então, naquela ocasião, a falha veio por origem do mar. Então, as ondas, de tanto impactar, e elas chegaram num patamar de nível de elevação, né, que acabou deslocando aqueles tabuleiros que não eram ancorados nos pilares. E aí aconteceu a tragédia. Isso foi naquele momento. Outros eventos aconteceram nesse intervalo e hoje nós temos uma situação bastante diferente em relação à origem dos esforços. Agora, houve um deslizamento das encostas na área da Niemeyer e aí esse deslocamento de cima para baixo também provocou esses deslizamentos provocou o deslocamento do tabuleiro, que é simplesmente apoiado sobre os pilares. Fica aí, então, mais uma evidência para aqueles que estão tentando melhorar esse projeto, de que essa solução ela não está se mostrando eficaz, seja por influência do mar ou por influência da encosta, ou até mesmo um veículo grande, um ônibus que circula aí na Niemeyer, pode vir um dia a se acidentar e simplesmente ao tocar no tabuleiro ele pode cair e desmontar
digamos assim, a estrutura. É bom lembrar que a Niemeyer é uma via muito antiga, mas ela é espremida, por um lado, pelo mar, que muitas vezes está bem forte, né, com suas ondas bem fortes, e, por outro lado, por encostas, e encostas onde há construções desordenadas, crescimento desordenado. Tudo isso junto faz com que a Avenida Niemeyer seja, assim, um desafio técnico para todas as pessoas envolvidas com a segurança na área da Niemeyer e da preservação da via. Gerardo, posso te fazer uma pergunta? Quer dizer, você falou aí, ainda com relação àquele pedaço que caiu com a ressaca, existem outras construções, e a gente sabe, você citou aqui, que sempre resistiram às ressacas. Se aquele pedaço, se a ciclovia não resistiu, a gente pode falar que é uma falha de projeto? Podemos falar sim que é uma falha de projeto, até porque o projeto já foi bastante observado e comentado por vários especialistas, e falta nele uma análise de risco que possa evidenciar que os projetistas consideraram os esforços decorrentes da influência do mar. Então, só esse fato já mostra que é uma falha. Além disso, a presença no exato ponto onde houve o colapso de uma outra estrutura mais antiga e a diferença de robustez da estrutura mostra, assim, que talvez uma falha, pensando que vai ser uma estrutura para lazer, para bicicletas, então o esforço não é tão pesado como um caminhão, um ônibus, o fluxo não é tão intenso. Então, houve sim um erro, porque a estrutura está exposta, tanto quanto a própria via, às influências do mar. Talvez essa estrutura ficasse muito bem num parque com a Quinta da Boa Vista ou Aterro, a uma altura não muito elevada, mas que não assim na Niemeyer. Desde que não houvesse o mar batendo, né? Gerardo, fica mais um pouquinho com a gente. Ricardo, queria que você seguisse, mas primeiro queria que você falasse sobre essa questão. Quer dizer, 2 pessoas morreram, um pedaço da ciclovia. Alguém foi responsabilizado? Alguém foi preso? Não, né? Leilani, importante lembrar isso, porque 15 pessoas respondem na justiça por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas ninguém foi preso. Só que entre brigas liminares, a prefeitura iniciou as obras para reconstruir a ciclovia. Só que enquanto isso, em fevereiro de 2018, mais um acidente. A gente vai para o outro lado aqui. Um outro trecho da ciclovia acabou afundando depois de um temporal. Foi justamente... a gente está aqui no acidente de hoje, a gente volta para o outro lado, são vários trechos com acidente. Nesse trecho aqui, próximo ao túnel de São Conrado, perto desse túnel, esse trecho acabou afundando. Por outro motivo, eu volto a falar com o Gerardo. Gerardo, foi por conta da chuva, foi erosão do solo, né? Uma forte chuva nessa situação em 2018 acabou afundando. Um novo problema para a mesma ciclovia. Exato, e problemas independentes. Quando você tem problemas independentes em regiões independentes, um não tem exatamente a ver com o outro, exceto que há um problema sistêmico no projeto. Como um todo, a parte de análise de risco e o tratamento que foi dado às dificuldades de sustentação da ciclovia não foram compatíveis com o terreno onde ela foi construída, não foram compatíveis com as condições que ela estaria exposta. E isso mostra que não é apenas num ponto, numa questão pontual. Talvez o conceito do projeto, como eu disse, fosse mais apropriado para uma área interna de um parque, não tão exposta, porque existem ali outros problemas. Existem, por exemplo, descargas elétricas, existem questões de... o tráfego de automóveis muito próximos em alguns trechos. Então, é uma sucessão de riscos que só uma análise de risco poderia antever. E, infelizmente, como não houve uma análise de risco, e até a gente comenta bastante o fato de que as obras públicas deveriam todas ter uma análise de risco prévia, não apenas visando a questão ambiental, mas estrutural também. E aí seria uma tarefa das autoridades em todas as esferas criar esses critérios para que uma obra pudesse ser aceita e entregue ao público com segurança. Seriam critérios mínimos. Infelizmente, hoje no Brasil, nós não temos isso de uma forma padronizada. É isso, né, Gerardo? Não basta ela ser bonita, ter uma ciclovia linda à beira-mar, se ela
comprova que ela não tem nenhuma condição de existir. Quer dizer, ela não resistiu às ondas, ela não resistiu à estrutura sobre a qual ela estava apoiada, que é a areia, e ontem tivemos mais um problema, né, Ricardo? Exatamente. Ontem a gente lembra mais um desabamento na chuva forte que atingiu a cidade. O perigo dessa vez veio de cima. Dessa vez, uma encosta na Avenida Niemeyer caiu e levou junto mais um trecho da ciclovia, agora sim bem perto daquele que caiu em 2016. E eu falei agora há pouco, né, que a prefeitura fazia obras de reconstrução na ciclovia. Mais uma vez aconteceu isso. Como eu disse, dessa vez o perigo veio de cima. Só que o trecho dessas estruturas estava reforçado e a prefeitura queria reabrir o espaço para os cidadãos. Foi o Ministério Público, na semana retrasada, que se manifestou de forma contrária a essa reabertura. E a prefeitura fez uma inspeção própria e enviou um laudo técnico à Justiça pedindo justamente a reabertura da via. O prefeito chegou a passar com um rolo compressor por cima da ciclovia. Vamos ver então o que disse na semana retrasada o prefeito Marcelo Crivella. Olha, nós estamos no trecho onde houve o acidente na ciclovia. O grande problema não era nem a parte de carga de cima para baixo, era a onda que veio de baixo para cima, mas já foi super reforçado. Nós estamos hoje na ciclovia para fazer uma prova de carga. Pois é, veio um novo acidente nessa madrugada e o prefeito precisou rever toda a confiança que tinha na reabertura da ciclovia. Eu participei da entrevista dada à imprensa lá na Avenida Niemeyer, hoje mais cedo. Vamos ver então o que disse hoje o prefeito do Rio. Ela foi calculada para carga de multidão sobre ela, vertical de cima para baixo. Ocorre que uma onda a deslocou de baixo para cima sem que houvesse previsão de cálculo para isso. Então, ela rompeu, caiu. Foi feito todo um novo estudo para o caso de ondas. Então, toda a precaução se tomou com relação ao mar. Por incrível que pareça, a tragédia veio da montanha, da árvore que caiu trazendo solo e para a qual a ciclovia não estava preparada, porque foi uma força lateral, horizontal, e a deslocou de cima do pilar e ela desabou. É impressionante como essas tragédias inesperadas ocorrem. Pois é, temos aqui o resumo dessa ópera na Avenida Niemeyer, a ciclovia Tim Maia, 3 acidentes. Acidente vindo de baixo, acidente vindo de cima pelo lado. Gerardo, fica um pouco complicado crer que essa ciclovia estava liberada para ser reaberta, né? Realmente é uma frustração para todos nós cariocas. Eu gosto de praticar esporte, inclusive bicicleta também. É um local lindo, então essa frustração toda cria uma certa ansiedade, não só na população, mas até mesmo nas autoridades, em tentar resolver a questão. E aí vamos analisar a coisa sob o ponto de vista estritamente técnico. O que o prefeito tentou passar ali, pelo menos foi o que a gente entendeu como engenheiro, é que o dimensionante daquela estrutura sempre foi considerado apenas um esforço de cima para baixo, ou seja, a carga que seriam das bicicletas. Por isso ela é tão leve e tão delgada na sua estrutura, que poderia ser muito mais robusta. Então, com o problema do primeiro acidente, verificou-se que houve uma falha enorme, não considerando o efeito da onda. E aí fez um estudo e desenvolveu, tentaram melhorar o projeto no sentido de resistir a esses esforços de baixo para cima devido às ondas. Só que o ponto mais importante para você fechar o maior número possível de cenários acidentais chama-se análise de riscos. E essa análise de risco precisa ser exaustivamente passada por vários especialistas que possam enumerar possibilidades e aí sim andar com o projeto. Então, na verdade, o que aconteceu é que mais um cenário surgiu, que é o cenário não só da carga de cima para baixo, que são as bicicletas circulando, mas também a carga das ondas do mar, de baixo para cima, mas também a possibilidade de uma barreira de terra se deslocar, né, e atingir. E aí eu acrescentaria um carro, acrescentaria um ônibus, um caminhão, enfim, só uma análise de risco completa é que pode fechar a questão no sentido de minimizar
os cenários futuros que podem acontecer na ciclovia. Análise de risco que provavelmente não foi feita para poder gerar todos esses acidentes. Gerardo, fica mais um pouquinho, Ricardo, por favor, também. A gente vai ouvir agora mais um trecho da entrevista do prefeito Marcelo Crivella. De que o que ocorreu realmente foram centenas de toneladas, centenas de metros cúbicos de terra, cada metro cúbico pesando 2 toneladas, que desceram daquela encosta, atravessaram a rua e usaram o tubo da SEDAI, para empurrar a nossa ciclovia para o mar. Se não houvesse o tubo da SEDAI, pode ser que aquele volume de terra tivesse passado por debaixo da ciclovia. Mas o tubo serviu de alavanca e empurrou a ciclovia, que foi calculado inicialmente para um esforço de multidão de cima para baixo, que foi surpreendida com um esforço de onda de baixo para cima, e que, resolvido essas duas hipóteses, uma inclusive muito remota, aí vem uma encosta e exerce um esforço lateral horizontal sobre a estrutura. Quer dizer, são coisas que realmente... Por isso é que o mundo tem acidente. Não é só aqui, não. Desgraçadamente, isso ocorre nos países mais desenvolvidos do mundo. São coisas que a gente... É aquilo que eu falei com vocês. A civilização carioca vai se aperfeiçoando exatamente com essas tragédias que nós vamos, e como estamos fazendo agora com a Geo Rio, nos prevenindo para fiscalizar a espessura de solo de cobertura lá na área da Niemeyer. Eu queria perguntar para o representante da Defesa Civil. Desculpa, como é o seu nome? É Rodrigo do quê? Rodrigo Bissoli. E o senhor é o quê da Defesa Civil? Superintendente operacional. Tá bom. Senhor Rodrigo, ainda referente às sirenes, eu queria saber exatamente quantas sirenes nós temos sob a sua responsabilidade aqui no Rio de Janeiro. E o senhor falou o parâmetro do Vidigal em 1 hora. São quantos milímetros? São 165 sirenes, conjuntos de sirene. Esses conjuntos, eles comportam 83 pluviômetros exclusivos para esse fim. E nós trabalhamos com parâmetros de 1 hora, 24 horas e 96 horas, dentro de um protocolo pré-definido de acionamento remoto ou acionamento manual, quando necessário. E no Vidigal, qual é o parâmetro que o senhor falou? De 1 hora, 24 horas e 96. Então, qual é o parâmetro para 1 hora? 55 milímetros, 150 milímetros e 250 milímetros. 55 milímetros para 1 hora? Para 1 hora. Eu peguei do Alerta Rio ontem, tuitei para um grupo de jornalistas às 10 horas da noite. No Vidigal estava dando 57,8 milímetros em 1 hora. Nós vamos interromper mais uma vez a coletiva e voltar a falar com o Gerardo. Gerardo, só queria encerrar com você um ponto. A gente ouviu, você acompanhou aí o prefeito Crivella dizendo exatamente o que você disse, que a ciclovia foi feita calculando o movimento de bicicletas de cima para baixo. E aí ele falou assim, aí vem a encosta. Gente, mas a encosta já estava lá há milênios, né? E aquela Niemeyer existe, como você disse, é uma pista muito antiga. Ou seja, a encosta sempre esteve lá e não foi calculada quando a ciclovia foi feita? Sim, Leilane. O que ocorre é que as questões de engenharia, elas têm uma complexidade que vão além do trivial. A gente tem aí uma equipe que tem demonstrado ter conhecimento técnico nas explanações, o que a gente chama de explicações consistentes. Entretanto, essa questão dos cenários é um particular da especialidade de riscos. Né? Então, alguém que é engenheiro civil, o outro que é mecânico, o outro que é eletricista, ele pode ter um pouco mais de dificuldade de entender, mas o que tem que ser feito nesse projeto é uma análise de risco aprofundada para ver se ele é viável ou tem que reconstruir. Então, Gerardo... Agora, a queda de barreira em si, ela deveria ter sido prevista nas análises de risco, porém, há de se reconhecer também
que esse projeto ele foi aprovado no passado. Então, quer dizer, é uma sucessão de falhas e aquela ansiedade da população, das autoridades que querem mostrar resultado. Enfim, uma situação muito complexa que o engenheiro tem que analisar com frieza. Tá. E, se necessário for disser pare. E o caso aí é de parar e fazer uma análise de risco mais aprofundada. Pois é, rapidamente que o nosso tempo está acabando. Uma última pergunta. Dá para consertar a ciclovia que existe ou é melhor destruir e esquecer isso ou fazer outra? Com a maior coerência possível, minha recomendação é fazer uma análise de risco aprofundada para responder isso. E isso não é nenhum problema de outro mundo. Muito obrigada, Gerardo Portela. Ricardo Abreu, muito obrigada.